Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este áudio está destinado à leitura do livro Os Três Campos de Batalha, a guerra espiritual na mente, na igreja e nas regiões celestiais. E hoje a leitura, página 169, áudio de número 18, tem como subtítulo Discernir o espírito de Jezabel. Vamos confrontar uma fortaleza de proporções imensas. É uma forma de pensar que existe despercebida na maioria das igrejas. Vamos expor e em seguida destruir os lugares escondidos de Jezabel. Entender o espírito de Jezabel. Contra você, tenho dito isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Apocalipse 2:20. Você pode duvidar do uso que faço desse texto acima e de como me dirijo às igrejas. Pode até argumentar que alguns pastores que você conhece têm alguém que instrui abertamente as pessoas a cometer atos de imoralidade. Compreendo o seu espanto. Concordo que você talvez não saiba de que ninguém que pregue descaradamente que a luxúria sexual e a idolatria são pecados, não são pecados. Quando falamos de Jezabel, estamos identificando a fonte da sensualidade obsessiva, da feitiçaria desenfreada e da aversão pela autoridade masculina em nossa sociedade. Para compreender o espírito de Jezabel, devemos entender a origem dessa personalidade na Bíblia. A primeira menção é que Jezabel é vista na esposa rebelde e manipuladora do rei Acabe. Foi esse espírito, operando por intermédio da rainha Jezabel, que fez que mais de 10 milhões de israelitas, exceto 7.000 almas fiéis, se curvassem diante de Baal. Sob seu controle, essas pessoas abandonaram o pacto, derrubaram os altares sagrados e mataram os profetas. 1 Reis 19, 14 a 18. Esse único espírito foi quase totalmente responsável por corromper uma nação inteira. Meu Deus! E esse principado tem investido com força total contra nossa nação. Jezabel é ameaçadoramente independente e muitíssimo ambiciosa, quer preeminência e controle. É digno de nota que o nome Jezabel, literalmente traduzido, significa sem coabitação. Isso significa que ela se recusa a viver junto ou coabitar com alguém. Jezabel não morará com ninguém se não puder controlar e dominar a relação. Quando se mostra submissa ou serva, é com o propósito de ganhar alguma vantagem estratégica. De coração, ela não se rende a ninguém. Tenha em mente que o espírito que produziu Jezabel existia antes dela. Apesar de nos referirmos a Jezabel como ela, esse espírito não tem sexo. Entretanto, importante notar que quando os homens da liderança são o alvo principal de muitos principados, Jezabel é mais atraída para a singularidade da psique feminina, como um sofisma, uma habilidade de manipular sem fazer força física. Procure Jezabel e encontrará mulheres amarguradas contra homens pela negligência ou pelo mau uso de autoridade. Esse espírito opera por meio de mulheres que, por insegurança, inveja ou vaidade, desejaram controlar e dominar os outros. Jezabel está por trás da mulher que humilha o marido publicamente com sua língua e depois o controla, pelo medo do vexame em público.
Embora ela empregue todas as formas de perversidade sexual conhecida no inferno, a imoralidade não é a questão. O controle é o que ela deseja, usando o poder de paixões sensuais com o propósito de possuir os homens. Para uma mulher sob a influência de Jezabel, conquistar um homem não implica necessariamente contato físico, e sim um lance sedutor de seus olhos o captura. A batalha se expandiu. Desde o tempo dos apóstolos e principalmente no despertar da era eletrônica, a escala da batalha tem aumentado. É difícil, na nossa geração, discernir o alcance da batalha que abate a igreja e o mundo em geral. Poderíamos supor que a batalha diminuiria, posto que o número de demônios não mudou desde o primeiro século, enquanto a humanidade cresceu 150 milhões para muito mais que 5 bilhões de almas hoje. Contudo, o acesso que o diabo tem às almas em nosso mundo aumentou pelos meios de comunicação de massa e pela literatura. João escreveu sobre esse período de Apocalipse 12:15. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la como a correnteza. Água, nesse contexto, simboliza palavras. Em nosso mundo, há uma torrente de palavras e imagens saindo da boca de Satanás. Nossa sociedade, pelos avanços tecnológicos, tornou-se mais acessível aos pecados da mente e do coração, mais do que nunca antes. A mente carnal, com abertura à corrente satânica de imundície e rebeldia, está sendo estruturada como fortaleza poderosa do diabo. Em nosso mundo repleto de informações e orientado para o entretenimento, até demônios menores podem exercer influência maior, simplesmente possuindo os escritores dos enredos e os produtores de cinema e televisão. Realmente, Satanás sempre foi o príncipe das potestades do ar. Efésios 2:2. Mas devemos entender que o príncipe do poder do ar não é simplesmente o vento. Sabemos que em nosso mundo, esse poder inclui as ondas eletromagnéticas que levam sinais de rádio e televisão. Portanto, devemos identificar exatamente onde está a usurpação satânica em nossa vida e eliminá-las. Não podemos adorar a Deus na manhã de domingo e depois tolerar Jezabel na diversão do cinema na noite do domingo. É conhecimento para lutar contra Jezabel que o Verbo Eterno se descreveu especificamente como aquele que sonda as mentes e corações, Apocalipse 2:23. Porque é no santuário interno da nossa vida privada que a tolerância a Jezabel começa. É aqui dentro de nós que a tolerância deve acabar. Liberte os cativos. O espírito de Jezabel caminha solto pela indústria do entretenimento, ostenta-se no mundo da moda, recebe graus conferidos pelos departamentos de filosofia de nossas universidades. Aonde podemos ir em nossa sociedade sem sentir a influência desse espírito? Ele é o destruidor tanto do político como do pregador. É cruel motivador do aborto. É Jezabel que gera insatisfação entre os casais. Esse espírito pairava sobre a igreja de Tiatira quando o Espírito Santo desmascarou há 1900 anos. Apocalipse 2:18-29. Ainda tem lugar predileto na igreja. Há homens respeitáveis que amam a Deus e procuram servi-lo, mas no coração secretamente são prisioneiros de Jezabel. Agora mesmo estão profundamente envergonhados da dependência de pornografia e mal conseguem controlar o desejo por mulheres. Peça-lhes para orar e o espírito deles fica inundado de culpa e vergonha. Suas preces não passam de choradeiras dos eunucos de Jezabel. Muitas mulheres boas vêm à igreja procurar Deus, mas esse espírito as faz fantasiar a respeito dos homens da congregação e elas lamentam que os respectivos maridos não sejam tão espirituais quanto os outros. Muito em breve, essas mulheres começam a ter problemas que só o pastor pode entender. Senhoras,
As mulheres mais velhas, as mulheres piedosas da igreja, são as pessoas que vocês devem consultar primeiro, não os pastores nem os presbíteros. Tito 2, do 3 ao 5. Se você precisa se aconselhar com algum líder da igreja, não fique ofendida se lhe pedir para que a esposa ou a mulher mais velha o acompanhe. Qualquer indivíduo atingido por esse espírito precisa, antes de tudo, arrepender-se profundamente dos pensamentos coniventes com ele e, em seguida, guerrear contra ele. Não desperdice dias e semanas em condenação. Separe-se do pensamento jezabeliano que se alimenta de sua juventude, tome a espada do Espírito e batalhe contra o principado de Jezabel. Ore pelos santos de sua igreja, ore pelos cristãos de toda a sua comunidade. Se guerrear contra Jezabel, quando for tentado, você acabará se tornando perigoso. Esse espírito só vai parar de investir contra você quando reconhecer que seu contra-ataque agressivo está libertando pessoas. Alvos prováveis. Ao identificar as pessoas mais vulneráveis à influência desse espírito, devemos reconhecer que ele também pode operar por intermédio dos homens. Com efeito, Jezabel procura as qualidades refinadas do músico profissional, principalmente quando esse homem almeja e tem a oportunidade de se tornar um líder ou diretor de louvor. Esse demônio também procurará mostrar-se na vida do próprio pastor, caso este se torne muito autoritário e inflexível no controle da igreja. Um pastor assim, invariavelmente, se isola da amizade e do convívio dos outros pastores. O homem se verá seduzido por manter flertes e relações sensuais, intimidades especiais com uma ou mais mulheres da igreja. Com o tempo, muito provavelmente, ele sucumbirá ao adultério. Contudo, esse espírito prefere a disposição da natureza da mulher. E como certos ministérios femininos estão mais envolvidos do que outros, são os alvos para o espírito de Jezabel. Os líderes da igreja devem ter cuidado. Esse espírito procurará fazer manobras para subir as posições de liderança. Lembre-se de que Jesus disse de Jezabel: aquela mulher se diz profetiza. Apocalipse 2, 20. Com certeza, essa mulher pode exercer dons proféticos, pode ser ungida por Deus para servir com a autoridade delegada de profetisa. Entretanto, quando insiste em querer reconhecimento, manipula ou ignora completamente a liderança masculina da igreja, quando se diz profetiza. Cuidado! Líderes de oração, secretárias de igreja, líderes de louvor e músicos, pastores e suas esposas. Vocês são todos especialmente visados por esse espírito. Todos vocês que servem nesses cargos devem ser instruídos e avisados da guerra que pode vir contra vocês. Cada um de vocês deve ser parte de uma equipe de guerra da igreja, treinada para guerrear contra Jezabel. O que Jezabel odeia? Os piores inimigos de Jezabel são os profetas. Seu maior medo é as pessoas se arrependerem. Jezabel odeia o arrependimento. Ainda que este espírito se infiltre na igreja, mascarando seu desejo pelo controle das verdadeiras doutrinas cristãs, ele foge do arrependimento autêntico. Jezabel detesta a humildade. Jesus ensinou que a grandeza do reino é a medida pela honestidade de coração, semelhante à das crianças, não pelo que se mostra para os outros. O ministério verdadeiro fica desejoso e ansioso por ser submisso e prestar conta a outros ministérios. Isso é típico dos que têm mentalidade de serviço. Portanto, devemos aprender que a espiritualidade é medida em humildade, não em poder. Jezabel detesta oração. A oração intercessória arranca-lhe as garras do coração e da alma dos homens. Liberta as pessoas do espírito. Quando oramos, nós a amarramos. Quando oramos contra a imoralidade, nós a mutilamos. Quando oramos por um coração submisso, é como marcha do cavalo de gel sobre o corpo dela. Jezabel detesta os profetas porque eles falam contra ela. Os profetas são meus piores inimigos. Ela peleja para incitar as pessoas contra a mensagem da igreja profética.
Mais do que odeia os profetas, ela odeia a palavra que eles proferem. Seu verdadeiro inimigo é a palavra de Deus falada. O ódio definitivo de Jezabel é contra o próprio Deus. Ela detesta a graça que ele derrama sobre os seus servos, mesmo depois de eles terem pecado. Ela detesta o fato de que Deus usará os mais fracos e menores para derrubá-la. Odeia a santidade e a pureza de coração que vem de Deus e quer envolver os que servem nos tribunais divinos. Oremos. Que nós venhamos, queridos, em nome de Jesus, a compreender o que esta palavra diz, a discernir o espírito de Jezabel e que nós venhamos, em nome de Jesus, a combater o bom combate da fé, tomar posse dessa palavra, porque a batalha permanece nos nossos dias. Que nós venhamos a libertar os cativos, que nós venhamos a aceitar a palavra profética, que tem a finalidade de exortar, que tem a finalidade de levantar o cristão que está caído, restaurar, mas levando ele para o conhecimento da verdade. Amém? Ensinar, exortar, discipular, isso é palavra de Deus, isso é profeta de Deus, isso é homem e mulher de Deus que não se deixa seduzir pelo pecado e que nós venhamos a reprovar as obras de Jezabel, venhamos a andar em humildade. Então vamos orar ao Pai. Convido você, em nome de Jesus, a expulsar esse espírito da atuação da sua vida, da sua família e da sua igreja. Pai, nós nos submetemos a Ti e ao Teu padrão de justiça. Pedimos pureza, brandura e santidade de coração. Perdoa-nos por nossa tolerância ao espírito de Jezabel em nossa mente e em nossos atos. Pai, porque nos submetemos a Ti, temos a Tua autoridade para resistir ao diabo. Amarramos no nome de Jesus o principado de Jezabel. Destruímos a fortaleza de suas ideias sobre a nossa comunidade, sobre o nosso estado. Vamos investir contra essas fortalezas que esse demônio construiu no reino espiritual, nesta área, e vamos libertar, em nome de Jesus, liberando o Espírito Santo para saquear a casa de Jezabel e distribuir seus bens. Em nome de Jesus, também falamos de fidelidade, Senhor, de olhos e de coração para os nossos maridos, ou para as esposas, ó Pai. Liberamos pureza de coração e graça para cada membro do corpo de Cristo, tanto os solteiros quanto os casados. Cobrimos agora o Teu povo com o sangue de Jesus e liberamos a alegria de um espírito humilde e submisso e derrubamos as ideias da ambição e do orgulho. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que desfaça toda manipulação e controle, influenciando nossa vida, nossa mente, nossa casa, nossa igreja, nosso país, nossa nação. É no poder e na autoridade de Jesus de Nazaré que nós oramos e destituímos a ação deste principado de Jezabel na nossa vida. É no nome de Jesus. Amém e amém.